Olá a todos, tudo bem? Bem-vindos à Lixo Zero TV. Mais uma vez estamos aqui com os nossos convidados que estão participando do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero. Hoje aqui com o Diego. Tudo bom, Diego? Bem-vindo. Olá, obrigado, Flávia. Um prazer aqui estar com vocês nessa iniciativa, né, tão relevante nesse momento, principalmente para a causa indígena, né? Esse congresso que está englobando, né, o tema Cidades, né, Lixo Zero, e considerando que a configuração do nosso território brasileiro hoje em dia, né, as aldeias indígenas fazem parte de alguma maneira de territórios, né, constitucionalmente demarcados dentro de cidades brasileiras, é bem oportuno a gente ter esse espaço aqui para debater como que está a situação nas aldeias brasileiras referente a lixo zero. A gente vai falar então de aldeias lixo zero. E eu gostei muito da sinopse que foi feita para apresentar o encontro, né, a sala. Você fala o seguinte, que a conversa ela vai remeter a 1500, quando potencialmente foi gerado o primeiro lixo nas aldeias em nosso país, na verdade. E aí eu queria que você contextualizasse, assim, você vem trabalhando com os povos indígenas desde quando? Como que foi a tua relação com esse público? Muito bom. Então, a minha primeira experiência, vamos dizer assim, com a Amazônia e, consequentemente, também com os povos originários naquela região, remete a 2002, quando eu fiz uma viagem questionando o que eu tinha aprendido nos livros didáticos sobre a Amazônia. Porque, basicamente, o que eu me recordo de estudos de ciências sociais, né, que depois desmembrou entre geografia e história, é que esses povos, né, Uga-Uga, vivem na floresta, que lá tem um grande rio e mata. Eu não sabia nada além disso. Agora, quando eu comecei a ter o contato mais próximo com as várias etnias que compõem esse mosaico, né, de nosso território, que hoje é chamado de Brasil, eu me despertei para a causa e, como brasileiro, né, eu me vejo nessa missão de contribuir com os povos. Então, hoje, a gente vai fazer um debate no qual eu vou ser moderador com a Romina Linderman, que é uma outra ativista pela causa indígena. Ela também não é descendente de povos originários diretamente, com os povos Pataxó, da Bahia, e os Yawanawá, do Acre, né? Mas, para a gente chegar até o porquê desses dois povos, e respondendo a tua pergunta, né? Por que tem essa abordagem sobre o primeiro lixo potencialmente gerado no Brasil? Por que potencialmente? Porque a gente não consegue afirmar, né? Como que a gente vai voltar 521 anos atrás para saber que foi realmente para saber se foi realmente primeiro aquilo. Mas a gente tem um indicador muito relevante. O primeiro documento gerado em território brasileiro foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que todo mundo já estudou esse nome, né? É familiar, já estudou na escola sobre esse nome, só que muitas vezes a gente não sabe quem foi essa pessoa. A Esquadra de Cabral tinha uma pessoa responsável por registrar o diário da viagem e remeter isso ao rei de Portugal. E na carta oficial, que é o primeiro documento gerado no Brasil, vamos dizer assim, né, oficial, consta que após avistar aquela montanha, né, que para o povo Pataxó tem o nome de Egnetop, mas foi nomeado como Monte Pascoal, porque eles chegaram aqui no mês de abril, próximo da Páscoa. O primeiro português que desembarcou na praia do Rio Caí, que fica na vila de Corumbau, entre Corumbau e Cumuruxatiba, que pertence à cidade de Prado, foi Nicolau Coelho. Então, potencialmente esse cara ele era bem desenvolto, né? Que ele foi lá e trocou uma conversa ali, gesticulado com aquele povo tradicional. E é mencionado na carta que foi entregue, entre outros dois objetos, né, um sombreiro preto, um chapéu preto, para aqueles dois indígenas que a gente fala hoje em dia, mas aqueles dois originários que estavam ali. Se esses indígenas utilizaram ou não aquele chapéu, em algum momento estragou e virou lixo. E eu fui agora, no mês de abril, 521 anos depois, e vou mostrar isso na apresentação, na introdução, no lixão de Corumbau, para onde vai os resíduos da maior parte dessas aldeias indígenas da região. E é um lixão a céu aberto. Nossa. Ou seja, 521 anos depois, a gente tem a repetição de um padrão de enterrar, né, lixo, quando não queimar. Então,
vai ser bem relevante essa reflexão, né, sobre o primeiro lixo gerado, né, o que não veio da natureza, e a partir daí a gente desenvolver esse olhar tanto dos pataxós quanto Yaunauá sobre a relação deles com lixo. E Diego, me conta uma coisa. Quais são os resíduos, os 4 maiores resíduos que são encontrados hoje nessas aldeias? Para a gente buscar estar mais assim, alinhado com a nossa visão de cidade, né? Vamos falar aqui de plástico, vidro, metal e Papelão. alumínio, né? Assim, o PET, né, o plástico rígido, é muito útil para várias coisas, né? Desde eles fazerem mudas até tirar a água do barco quando está acumulando, para levar a água à distância. Ou seja, a PET, quando chega na aldeia, ela é bem utilizada, vamos dizer assim. O principal resíduo gerado nas aldeias, que até a gente vai trazer um case que a gente realizou um protótipo com os pataxó, é o plástico filme, né? Ou seja, é o plástico que estala, né? Que mesmo nas cidades a gente tem dificuldade de encontrar mercado comprador. Porque é o plásticozinho da bala, da bolacha, a embalagem do café que chega até a aldeia. Então, o plástico filme é o principal vilão das aldeias, né? Já o vidro, ele é bem limitado o que chega nas aldeias, mas quando ele não é bem gerido, vira um grande problema, porque mesmo se o índio tenta incinerar, assim como o plástico filme, que é uma prática comum para eles, o vidro ele não vai decompor, né? Com um fogo normal, né? Sem ser um forno de alta temperatura. E principalmente se um vidro quebra, a gente pode ter essa experiência dentro de casa, no jardim, enfim, na própria cidade, né? Se quebra um caco de vidro nessa sala que a gente está, nunca a gente vai encontrar o último caco de vidro, né? Então vira até um risco para ferir as pessoas, né? O papel é muito reutilizado, enfim, mas eles fazem até como base para fogo mesmo, para fogueira, enfim, eu não vejo papel como um grande problema, né? Até porque se a gente considerar as aldeias, principalmente da Amazônia, muito úmido, né? Então o papel se decompõe de uma maneira muito rápida. E a questão do alumínio, né? Vamos falar assim, principalmente das latinhas de alumínio, isso em geral sempre tem um atravessador que aparece que compra, né? Até lá ele chega comprando e levando. Inclusive ontem foi falado pelo representante da Associação Brasileira, né, da indústria da Bilatas, que no Brasil movimenta mais de 800 mil pessoas a cadeia, né? Então, assim, considerar a quantidade de aldeias que tem por aí, com certeza tem alguém que está recepcionando, né, como atravessador ou alguma entidade formal, essas latas. Então, a lata também não é um grande problema. Então, resumindo o que eu comentei, o principal vilão é o plástico filme e o segundo o vidro nas aldeias. E o que eles fazem com isso? Você falou que tem um lixão lá. E para onde eles mandam isso? O que eles fazem? Eles queimam o resíduo? Olha, o Brasil é um país muito grande, né? Eu tive uma experiência agora de estar numa vila que não era indígena, na BR-163, na região do Fogo, que eu fui lá na região entre o Mato Grosso e o Pará, durante o período do Dia do Fogo, para entender o que tinha acontecido naquela região do sudoeste do Pará, né? Eu estava em uma vila que, se eu fosse chegar na sede do município, que é Altamira, por estrada, eu teria que atravessar por estrada 1.000 quilômetros para chegar na sede do município. Tá? Altamira é o maior município do Brasil e proporcionalmente também, né, é um território indígena super relevante com muitas etnias. Para chegar onde? O município de Porto Seguro, hoje, ele é muito extenso. Então, uma das aldeias que um dos indígenas que vai falar, que é o Torron Pataxó, fica a cerca de 300 metros da divisa com outro município. Então, eles estão na borda de Porto Seguro. Então, a logística para retirar esse resíduo deles, que seja o lixo, a gente nem está falando de reciclagem, não existe. Então, a gente tem que dar um passo atrás. Assim, o primeiro passo, aqui nesse evento, a gente está falando muito sobre, né, como transformar a cadeia, como ampliar o valor para os resíduos. Na aldeia, eles estão no problema primário, é como tirar o lixo da aldeia. Eles não têm coleta pública de resíduos. Então, por isso que esse debate é tão oportuno, né? Enquanto a gente está falando dos núcleos urbanos, né, que são os desafios, nas aldeias são etapas que antecedem isso.
E é sempre bom lembrar que... Bom, mas até te interrompendo, Sim. porque a gente está falando de aldeia, mas a gente está falando do município, porque se Caraívas, né, Corumbau, ainda tem lixão, Exatamente. então a gente tem um problema generalizado. Generalizado. E ainda com o agravante, né, dessa nova política de fomento ao lixão zero, né, incentivo à incineração, ou seja, é como se a gente estivesse escondendo debaixo do pano um desafio que é gerar valor aos resíduos, né, gerar uma renda compartilhada entre vários agentes no processo, para simplesmente jogar num forno e favorecer, né, as forças dominantes do mercado que fazem o lobby para que isso avance E Diego, nas aldeias. assim, quais são as alternativas que a gente tem? Você falou que tem que dar vários passos atrás para a gente ir para frente. Mas hoje, o que você vislumbra? O que você acha que, assim, qual é o primeiro passo que tem que ser dado para a gente poder tentar conseguir pelo menos a coleta do lixo? Uhum. Eu acho que uma etapa que antecede alguma solução sobre o resíduo é a gente, enquanto pessoas que atuam no Lixo Zero, toda essa comunidade aqui da Lixo Zero TV, do Instituto Lixo Zero Brasil, os embaixadores, através do contato com as comunidades tradicionais, ajudar no resgate da ancestralidade, de buscar utilizar um mínimo de produtos industrializados. É resgatar, por exemplo, as brincadeiras com as crianças feitas com madeira, com galho, com flores, ou seja, tudo que a gente puder resgatar, que certamente vai ser sempre mais saudável do que você se alimentar de uma bolacha industrializada. Alimentação mais natural. Uma alimentação mais natural, equilibrada. Agricultura. Exatamente. Então, acho que esse passo é a não geração do resíduo, né? É o primeiro passo em resgate da ancestralidade, que é a origem do povo, né? Antes de 1500, Mas era depois isso. que eles tomam contato com esse mundo da bolacha recheada, também fica difícil você voltar, porque as pessoas chegam nesse lugar, conhecem e muitos gostam, né? Assim, no caso da bolacha industrializada é o vício do açúcar, né? Você coloca uma bolacha na boca de uma criança na primeira infância, você viciou ela, né? Viciou em açúcar. Mas a gente também tem que tirar as vantagens desse mundo pós-revolução, que, por exemplo, se você conversa com o povo Iauanauá, para chegar nessa aldeia, que a gente vai estar conversando com o pessoal, que é a Iauarani, você sai de São Paulo em um voo direto, 3h30 até Rio Branco, capital do Acre. Depois 12 horas de estrada asfaltada. Depois de 6 a 8 horas de rabetinha subir no rio. Isso porque a gente está falando uma rabetinha com combustível levando. Antes eram semanas para chegar na aldeia. Então a gente também tem que tirar esse lado também do mundo pós-industrial aí, que, por exemplo, o combustível que chega lá, a rabeta, ou seja, toda essa tecnologia é muito útil, né? Sim. Realmente, assim, a gente não pode descartar. Armazenamento também de alimento, conservação, num tupperware, né? As panelas, né? De alumínio, ou seja, aço, metal. A evolução trouxe bons... Né? Sim. Agora, a questão é, principalmente, esses resíduos que passam despercebidos, né? Então a gente vai trazer, por exemplo... Muitos desafios, hein? Muitos desafios. Muitos desafios. Mas esse piloto que vai ser descrito hoje por um dos indígenas, no caso o Acurinã Pataxó, eu estava visitando a aldeia com ele, a aldeia Pará, que fica lá na terra indígena Barra Velha, que pertence a Porto Seguro. E na aldeia cheia de plástico filme. E aí a gente pegou uma garrafa PET e as filhas dele e eu, a gente começou a encher uma garrafa PET coletando. E eu levei para eles o conceito de fazer tijolo de PET, né? Quanto mais você vai compactando, ela vai ficando rígida e você acumula em um lugar só toda aquela cadeia de plásticos que instala, que seria encaminhado para o lixão. E a partir desse projeto, eles já mobilizaram a aldeia, estão com camisetas, aldeia sem lixo, e já estão expandindo isso com muitas garrafas PET, ou seja, com uma conversa de um dia na aldeia, eu já pude contribuir deixando um projeto de impacto e que eles estão adorando, porque depois esse tijolo de PET pode demarcar uma horta, um canteiro, pode ser uma decoração numa árvore, ou no mínimo encaminhar para a reciclagem de uma maneira compactada. Exatamente. Eu acho que você está trazendo aí pontos importantes. Então, primeiro seria esse resgate mesmo, voltar a consumir
produtos naturais. Depois, já que o lixo está lá, como é que a gente pode reutilizá-lo? A gente está aqui em Brasília, a gente tem visto aí vários índios hospedados, eu ia falar, mas não, eles estão todos aqui, né, na esplanada, porque tem a PL. Qual que é a PL que a gente está falando? Sim. Inclusive agora pela manhã eu estive lá, eles estão aqui a menos de 1 quilômetro, exatamente do outro lado aqui da esplanada, né? A gente está de um lado, na asa sul, eles estão na asa norte aqui acampados. São cerca de 1.200 povos originários de 48 etnias em embate em função desse projeto de lei PL 490, que é um projeto que ele está arquivado desde 2007, se não me engano aí, e agora veio à tona, que basicamente trata sobre uma ruptura nas terras já demarcadas dos povos indígenas. Então a gente nem está falando, que já foi um debate assim, há uns tempos atrás, sobre a ampliação dos territórios indígenas, enfim. A PL trata de uma potencial abertura para que garimpo, grandes hidrelétricas, obras de enorme impacto aconteçam dentro de terras indígenas. Então, assim, os direitos indígenas estão sendo massacrados literalmente, todos os dias está acontecendo conflitos, né? E nesse momento no Congresso Nacional está para ser votada esse projeto de lei. Então, para nós, né, que não somos povos originários, né, nativos daqui, mas certamente a gente é uma mistura de vários, né, povos pelo mundo que chegaram aqui, é de extrema relevância que a gente milite, né, pelas terras indígenas, porque além da preservação dos direitos desses povos que era a terra deles, né, certamente onde está esse Museu da República, onde está acontecendo o evento, era de alguma etnia migratória ou não que passou por aqui. Sim. E um dia foi ocupado, Juscelino Kubitschek, e falou, aqui vai ser Brasília. Então, assim, a gente tem que reconhecer esse povo ancestral, né? E ao mesmo tempo, assim como na cidade, a gente fala sobre os serviços ambientais, né, dos catadores, né, como remunerá-los para isso, a gente tem que levar em consideração que esses povos da floresta, eles são os guardiões do ciclo das águas na América do Sul. Porque uma floresta em pé, ela está trazendo também os benefícios para quem está na cidade. A gente não pode enxergar como o índio lá e nós aqui. Isso está tudo interconectado, né? Então, por isso que esse debate é tão importante. E eu sou bem grato ao Rodrigo Sabatini e o Cadmo pelo convite, né, que eles me fizeram de representar os povos originários nessas missões Lixo Zero, né? Então, agora aqui durante esse segundo congresso Cidades Lixo Zero, está sendo praticamente o nosso início de uma relação de que a nossa intenção do Instituto com os parceiros, com os embaixadores, que a gente possa atingir esses povos originários do Brasil, que são mais de 300, né? No Brasil se falam mais de uma centena de idiomas nativos, a gente pensa que é só o português. Então, como que a gente faz para traduzir essa linguagem universal sobre lixo e estar atuando também dentro das aldeias, né? Então, esse espaço é bem importante. Pois é, a gente levou o lixo para as aldeias, porque até então eles nem sabiam que isso existia, porque era só a natureza, né? Então, realmente o homem que produz esse lixo, e eu acho que vai ser um encontro muito rico, com muitas informações, agora com muitos desafios. Então, Diego, super obrigado. Daqui a pouco a gente vai acompanhar aí a sua fala e que você tenha sucesso aí e traga para a gente sempre novidades em relação ao que está acontecendo e quais foram a evolução de todo esse tema. Obrigada, gente. Só para finalizar, então, assim, para quem não está assistindo em tempo real, né, que vocês possam compartilhar essa informação que vai estar vinculada a essa nossa conversa aqui na Lixo Zero TV. E queria aqui deixar o agradecimento pelos indígenas que puderam participar desse evento, né, que vai ser o Pacá Yawanawá, o Nani Cataiovê Yawanawá, os dois representantes do povo Yawanawá, e o Torron e o Acurinã Pataxó, representando o povo Pataxó. Gratidão. Obrigada.